Vamos fazer um Vim do Futuro com essa rodada do Campeonato Brasileiro? 30ª rodada aí do Brasileirão, né? Alguns bons jogos aí para essa rodada. E aí eu vou dar meu palpite aqui de cada jogo, né? Que eu acredito aí que vai acontecer, né, em cada jogo aí da Série A. O primeiro aqui, pegando aqui pela ordem, né? Até que os jogos vão acontecer. Atlético Mineiro e Ceará. Acredito aqui numa vitória do Ceará fora de casa. O Atlético está muito mal no campeonato, oscila demais, né? Principalmente aí em jogos em casa, o Atlético tem oscilado muito, né? Então acredito ali numa vitória do Ceará. E é uma briga meio que de foice ali, né? Porque o Ceará está em 13º com 35 pontos, o Atlético está em 15º com 33. Então, assim, é uma briga de foice ali, vai ser um jogo interessante. E eu acredito aí em uma vitória do Ceará. Próximo, Vitória e Corinthians. Cara, dois times também, assim, o Corinthians tem oscilado bastante, né? No campeonato, o Vitória tá ali brigando, o Vitória tem essa motivação aí do técnico novo, né? O Jair Ventura aí, que chegou, já fez uma boa primeira rodada ali, né? O Jair Ventura. Mas eu vou de empate. Eu vou de empate, acredito no empate aí entre Vitória e Corinthians. O próximo jogo aqui, Fluminense Internacional, no Maracanã, vitória do Fluminense. Acredito que o Fluminense vence esse jogo, cara, e o Inter tem que abrir o olho, hein? O Inter tem que abrir o olho, 14º lugar, 35 pontos. Aí você tem um confronto direto entre Ceará e Atlético aqui, cara, a coisa pode complicar de verdade aqui pro Inter, né? E o Inter tá fazendo uma força para cair, né? O Inter tá cumprindo ali alguns requisitos ali do roteiro da queda, né? E eu tenho até um vídeo aqui no canal sobre o que se seu time fizer tais coisas ali, ele vai ser rebaixado. E o Inter tá cumprindo alguns itens daquele roteiro ali. E eu acredito aí numa vitória do Fluminense, que está em 7º lugar aí no campeonato. Próximo jogo, Sport e Mirassol. Cara, o time do Sport é aquele negócio, né? Eles são os últimos colocados e tal. E é aquilo. É um time que não consegue manter o nível de concentração, né? Só que em alguns jogos, né, o time entra mais motivado. Por exemplo, pegou o Cruzeiro no Mineirão e entrou muito motivado ali para vencer o Cruzeiro no Mineirão. Né? Aí no próximo jogo já contra o Atlético, tomou um 3-0 ali que tipo, assim, o time não consegue manter o nível de concentração de fato. Né? Então, não sei. Dito isso, acredito aí numa vitória do Mirassol. Né? Talvez ali um empate, mas se fosse para apostar aí, eu apostaria numa vitória do Mirassol. Próximo jogo, Flamengo e Fortaleza. Eu acho que o Flamengo deve ir ali com um time misto, né, para esse jogo. Eu acho que o Flamengo deve ir ali com um mistão para esse jogo aí. Mas eu acredito que o Flamengo vence o Fortaleza lá. Eu acho que o fator novo ali do Fortaleza de ter um técnico novo, né, essa questão ali do Palermo e tal, não trouxe a motivação que esse time precisa. É um time que não consegue reagir, mesmo assim no campeonato. Então, eu acredito numa vitória do Flamengo aí para cima do Fortaleza, né? E que o Flamengo aí vá manter ele, né, a sua posição. O próximo aqui, São Paulo e Bahia. Cara, um jogo difícil, sabe por quê? Porque os dois times, eles oscilam demais, né? O São Paulo tá mal há muito tempo, né? Tipo, começou bem ali com o Crespo, depois mal. E o Bahia não é um time confiável, cara. O Bahia, ele é capaz de vencer o Palmeiras, de vencer o Flamengo, né? E depois sofrer umas derrotas, assim, inacreditáveis, né? Então, não é um time confiável e tal, né? O jogo é em São Paulo, né? Então, eu vou de empate aqui nesse jogo. São Paulo e Bahia, empate. Botafogo e Santos, duelo dos, entre aspas, desesperados, né? Porque o Botafogo tem um desespero ali para voltar a figurar no G4. O Botafogo está em sexto com 46 pontos, né? Então ele já dá 6 pontos ali do Mirassol, que é o quarto colocado, precisa ali voltar a vencer e tal. O Botafogo tem uma crise institucional, né?
E o Santos, cara, é esse time também que é a mesma coisa do que eu falei ali do esporte, né? É um time que oscila demais, cara. O Santos é um time que oscila demais, vai dar a vida ali contra o Botafogo, né? Aí vamos ver qual que vai ser a escalação, mas eu acredito numa vitória do Santos, tá? Eu acho que o Santos vence esse jogo aí contra o Botafogo, tá? Acho que o Santos vence. Aí o Santos perdeu pro Vitória, né, na rodada passada. Vai lá agora e vai vencer o Botafogo fora de casa. É o que acontece com times que brigam lá embaixo, cara. Conseguem pontos inacreditáveis, perdem outros ali. E essa briga na parte de baixo da tabela ela vai ficar muito interessante, porque, tipo, a gente tem o Vitória, por exemplo, com 31 pontos, né? E que vai pegar ali o Corinthians em casa. E aí a gente tem o Atlético com 33, o Inter com 35, o Ceará com 35. E aí a gente tem um Atlético e Ceará, né? Que é um duelo ali. E a gente tem um Fluminense e Inter que eu acho que o Inter vai perder. Então, essa parte aqui de baixo ela vai embolar bastante aí, vai ser uma briga até o final. Próximo jogo, Grêmio e Juventude. Cara, é um clássico, né? Ali enfim, o Grêmio vem de uma goleada, né? Uma derrota acachapante ali. Mas eu acho que o Grêmio vai responder em casa. Também acho que o Juventude é um time que não tá conseguindo reagir, não tá conseguindo entregar. Então, eu apostaria aí numa vitória do Grêmio. Próximo jogo, Vasco e Red Bull Bragantino. Cara, esse é o jogo que o Red Bull Bragantino volta vencendo no Campeonato Brasileiro. Esse é o jogo. O Vasco tá vindo embalado, né? Algumas vitórias consecutivas, né? São 3 vitórias consecutivas do Vasco, 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Ali, Ryan e tal, dinizismo, aquela coisa toda. Mas o Vasco perde esse jogo pro Red Bull Bragantino. E olha que legal, né? O Vasco ele passou o Red Bull, né? Ele tá 3 pontos do Red Bull. O Red Bull tava figurando no G4 do campeonato por um tempo, mas o Red Bull tá 12 jogos, cara, sem vencer, é uma loucura, né? Então, é isso. Eu apostaria aí numa vitória do Red Bull, cara. Red Bull volta a vencer agora, nessa rodada aí. E para fechar, né, domingo, 8h30, péssimo horário, o melhor jogo da rodada. Cruzeiro e Palmeiras, né, vai ser um jogaço, assim, mesmo, né? Eu acho que tem tudo para ser um jogo bem disputado. O Cruzeiro joga melhor fora de casa. O Cruzeiro joga melhor esses grandes jogos. O Cruzeiro tem um grande desempenho contra o G6, né? O Palmeiras já não tem um desempenho tão bom assim contra o G6. O Palmeiras joga em casa, né? Obviamente vai vir ali um time cansado do jogo na altitude hoje, né? Então, minha luz acabou. O Palmeiras, né, vai jogar em casa, mas vai vir cansado, né, daquilo dali. E eu acredito no empate. Eu acho que esse jogo vai empatar. Acho que vai ser um empatezinho ali entre Palmeiras e Cruzeiro. Empatezinho, básico. Ali entre os dois. Eu acho que não acredito numa coisa muito diferente disso, não. Não acho que vai haver vencedores nesse jogo. Vai ser um jogo bem equilibrado ali, um jogo difícil. Mas eu acho que eu acredito no empate. Então essa é a minha previsão aí para essa rodada, né? Deixem aí também a previsão de vocês, o que, é que vocês acreditam que vai acontecer aí também nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu, tamo junto!